Lei 268. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação dos seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados, todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, nós precisamos entender que cada etapa evolutiva, cada etapa do crescimento espiritual, traz para nós um marco, um entendimento. E as leis de Moisés são tão importantes que elas são a base de todas as leis existentes na Terra até hoje. Então, aí dá para a gente dimensionar a importância de Moisés dentro do aspecto cultural, religioso e filosófico, político também, e jurídico da Terra. Então, o cara foi muito poderoso no seu momento. 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando se diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Estás atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Então, nós temos que entender que Moisés tinha uma mediunidade muito aguçada, muito potente, com várias características diferenciadas, principalmente de efeitos físicos e de domínio sobre os elementais. Para saber mais sobre Moisés, leia o livro Faraó Menefitá. Traz bastante informação a mais. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Portanto, vamos entender que Moisés foi aquele que levou uma mensagem, trouxe uma mensagem para a Terra. Foi um intermediário, foi um médium, mas não de Deus. Tinha lá os emissários do Cristo que passaram-lhe a mensagem, porque Jesus controla e coordena todos os fatos, todas as ações e toda a evolução material e espiritual do orbe. Então, está sempre sendo coordenado por Jesus, sempre dando um norte, apesar dos pesares, apesar das situações difíceis que a gente vivencia, mas estamos ou criando karma para repararmos depois, ou adquirindo luz para vivenciarmos a paz depois. 270. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino? Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há de considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Interessante, né? São todos os DA, DE, DO ali no cantinho, formando uma coluna padronizada. É importante nós entendermos que Moisés veio trazer ao mundo um conjunto de informações, um conjunto de dados, e ele cumpriu a missão. Árdua, dificílima, tinha uma potente mediunidade de efeitos físicos e domínio sobre os elementais, podia provocar vários fenômenos e provocou. Era ajudado também por Arão, Josué e Pinehas. Principalmente Arão e Pinehas, que não eram muito afeitos um ao outro, não eram muito amigos, mas tinham potente mediunidade para produzir fenômenos junto com Moisés e ajudá-lo a fazer vários dos seus feitos, várias das suas ações mediúnicas para convencer o povo hebreu de segui-lo e convencer o povo egípcio de deixá-lo seguir. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia
dar conta exata das suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Naquele momento, tudo que ele conseguia fazer foi o que ele fez, nem mais nem menos. Teve que trabalhar arduamente para tirar o povo hebreu do Egito, fazer todo um trabalho de conscientização para que o povo tomasse consciência para sair e não levar, ou melhor, não se contaminar tanto pela cultura egípcia, pelas manias egípcias. 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas, de conformidade com a sua posição evolutiva. Tudo que veio ao mundo veio as bases para ser aperfeiçoada. Logicamente que os 10 mandamentos, por serem leis divinas, eles são concisos. Então, eles são bases até hoje. Mas todas as leis, todo o conjunto de leis que Moisés criou, foi sendo adaptada, foi sendo modernizada, foi sendo colocada de forma que as pessoas pudessem compreender e entender. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. A posição evolutiva que nós estamos é aquilo que nós damos conta de entender o Evangelho, damos conta de entender a doutrina espírita e vamos caminhando. Logicamente que tem muita gente que poderia estar fazendo o dobro, porque compreende, entende, mas deixa para fazer depois e às vezes não vai fazer. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. Jesus, em o Evangelho, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Os sublinhados é porque eu grifei. E para ficar mais didático, eu acrescentei Jesus em meu Evangelho. Porque estava só o Evangelho. Nada que altere o texto, nada que altere o sentido, apenas para melhorar a didática na hora da gente passar aqui. Quando você estiver lendo, você vai ver que esse Jesus não vai estar no livro. Portanto, está com uma letra diferente. Bom, é importante nós entendermos que Moisés vem trazer a justiça. E ele consegue fazer. Ao seu jeito, aos trambolhões, enfrentando uma série de adversidades complexíssimas, ele consegue colocar as bases da justiça. Jesus já encontra um terreno mais preparado em várias circunstâncias, como já estudamos nas bases desse livro, e já estudamos no A Caminhos da Luz. Então, cria-se uma base e Jesus chega para passar um evangelho de amor. Mas as pessoas ainda não vibravam amor como até hoje não vibram, e tomaram várias atitudes contra o Senhor. O Espiritismo vem no momento em que existem leis, existem regras, e, mesmo assim, teve várias dificuldades, vários tumultos. E, apesar de tudo, o Espiritismo vem trazer a verdade. Não que o Espiritismo seja a verdade. Ele vem trazer a verdade porque já temos o entendimento de Moisés, temos o entendimento de Jesus, agora vamos compreender a essência dos ensinamentos do Cristo e do Moisés. Ao entendermos essa essência, nós estamos entendendo a verdade. Por isso que nos é mostrada a doutrina espírita como a sublime mensageira da verdade. Porque os espíritos vão nos dando toque daqui e dali para conhecermos a verdade, mas é preciso saber discernir, conforme está em João, capítulo 2, da segunda carta, quando ele fala: meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Jesus, então, é o centro de todo o ensinamento divino na Terra, queiram ou não. É que, com amor, a lei manifestou-se na Terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. E aqui, então, Jesus vem, por um ato de grande amor,
manifestar-se na terra. E com o esplendor máximo dessa luz, desse amor, provocando fenômenos transcendentes dos mais altos efeitos, feitos extremamente transcendentes que as pessoas não conseguiam compreender, como, por exemplo, transformar água em vinho. A justiça, portanto, lhe aplanaram os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. A justiça, com Moisés, deu uma planada no caminho para que aquele povo pudesse então recebê-lo. E depois, a doutrina espírita vem esclarecendo os caminhos, os ensinamentos por onde nós devemos passar, ou devemos evitar. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Grifei também ali, sublinhando, para que nós possamos entender que o homem está na Terra procurando aprender o Evangelho, procurando praticar o Evangelho. Então a gente tem que ler o Evangelho para conhecê-lo e vivenciar o Evangelho para praticá-lo. A partir disso, nós estaremos trilhando caminhos de espiritualização cada vez maior, cada vez mais resplandecente. 272. Qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas? Como vamos procurar entender o dente por dente, olho por olho, ao longo das encarnações? A lei de Talião prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações, e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Como ainda não estamos bem sedimentados com amor no coração, nós temos uma série de atitudes, uma série de ações que não são muito condizentes com o Evangelho. Por isso, a lei de Talião, dente por dente, olho por olho, nós vamos procurar entender um pouco mais essa lei. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho em si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Enquanto não aplicamos o Evangelho em nós mesmos, enquanto não passamos a agir com a prática do Evangelho ao longo da nossa caminhada, nós estaremos então propensos a cairmos ao longo da jornada, cairmos ao longo do caminho. Tudo na Terra investe-se de momentos importantes para nós. E todos esses momentos nós necessitamos parar para refletir, parar para repensar quais caminhos devemos seguir para depararmos-nos com o Evangelho do Cristo, com o Evangelho de Jesus. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre multidão de pecados. A partir do momento que a gente entende que o amor cobre multidão de pecado, então nós poderemos agir com mais segurança, com mais determinação e, principalmente, vigiando nossos atos, as nossas atitudes. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando, com o bem, todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Somente o sentimento de amor pode nos elevar, pode nos fazer crescer. Por isso, o amor cobre a multidão de pecados. Jesus deixou claro que à medida que a gente vai desenvolvendo o sentimento de amor, a gente vai fazendo o bem pelo próximo, vai ajudando uns aos outros, e com isso a gente vai respeitando mais as regras da vida e do jogo, tornando-nos melhores, tornando-nos aqueles que edificam as forças do bem, edificam as forças da luz. 273. Qual é verdadeiramente o segundo mandamento?
Não farás imagem esculpida das coisas que estão nos céus, etc. Segundo alguns textos, ou não tomar o seu santo nome em vão, conforme o ensinamento da Igreja Católica Romana. A segunda fórmula foi uma tentativa de subversão dos textos primitivos, levada a efeito pela Igreja Romana, a fim de que o seu sacerdócio encontrasse campo livre para o desenvolvimento das heranças do paganismo, no que se refere às pomposas demonstrações do culto externo. Então, a questão do culto externo, criar todas aquelas igrejas suntuosas, muito bonitas, é claro, não temos nada contra. Apenas o Emmanuel está mostrando que elas foram criadas porque, exatamente, tirou-se ou tentou mudar um versículo das leis básicas de Moisés para que pudesse se adequar à realidade que Roma e todos os seus sacerdotes queriam vivenciar. Tem um livro do Rochester, Sinal da Vitória. Ele mostra que, assim que Constantino estabelece o cristianismo, então os sacerdotes reunidos com os artesãos viram que, os artesãos pensaram logo, como nós vamos conviver agora se a igreja vai ser cristã e não pode ter estátuas, não pode ter imagens? E aí foram fazendo jeitinhos, moldando cada um a seu jeito, cada um dentro do seu patamar, para criar a estrutura que prevaleceu durante muitos anos. Tudo bem. Nós temos que entender hoje que a igreja e o Estado, fundindo-se, tiveram mais força. Talvez se não tivesse fundido a igreja com o Estado, nós teríamos perdido muita coisa do cristianismo. Mas também, talvez se o Estado continuasse afastado da igreja e cumprindo bem as suas funções, as suas diretrizes, a igreja e a humanidade estaria muito melhor hoje. Como não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo, precisamos partir de agora para frente, criando condições de entendermos e agirmos na edificação, na construção de um mundo melhor, principalmente com as bases do entendimento. 274. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio? Recomendando que a ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade. E aí? Nós temos que entender, primeiramente, que os orientais consideram morte algo bem diferente de nós ocidentais. Para nós ocidentais, morte é o encerramento da vida física. Para os orientais, você é morto quando você não se apega, não procura buscar entender as coisas divinas. Então, qualquer um que estiver apegado apenas às coisas materiais e não estiver apegado às coisas espirituais, ele é morto. Então, ninguém procurar interrogar os mortos, evocar os mortos. Mortos não era simplesmente um espírito. Era aqueles espíritos apegados às coisas materiais. Por isso que Moisés, tendo seus profetas, ele os ouvia. Porque eles traziam a mensagem da espiritualidade superior, dos bons espíritos, daqueles que estavam verdadeiramente vivos. É importante entender isso. Vamos ver o Emmanuel. Antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens, na sua feição de Consolador. Então, pega-se a partir desse ponto e fazem grandes discussões para fugir até certo ponto da realidade. Porque é conveniente para alguns manter uma crença imperfeita da situação, sem abranger o todo, sem avaliar o todo, conforme avaliamos agora há pouco. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com o material humano excessivamente grosseiro e inferior. Naquele momento, qualquer interrogação, qualquer miscigenação de informações ou que nós buscássemos informações com o mundo espiritual, conforme faziam os egípcios e os hindus, iria trazer algumas complicações para o futuro, porque Moisés queria não que os homens fossem buscar a espiritualidade para trazer as informações, mas nos momentos de interiorização, de oração, de meditação, muitos homens, então, dotados de mediunidade, chamados no Velho Testamento de profetas, proferiam palavras, ensinamentos
e traziam para o mundo revelações. Por quê? Esses podiam, porque estavam comunicando com o espírito dos vivos, não com os espíritos dos mortos, aqueles que estão apegados às coisas materiais. Os espíritos dos vivos são aqueles que estão buscando a sua ascensão espiritual, o seu despertar para as realidades transcendentes da vida.